Paz do Senhor, queridos irmãos, tenho a honra de estar aqui com os irmãos e para poder compartilhar a palavra de Deus nesta manhã. Quero dizer que estava com muita saudade de compartilhar a palavra de Deus e hoje, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade para estarmos juntos com os irmãos. A palavra vai ser muito breve, como sempre, e algumas pessoas perguntam, Pastor Daniel, por que breve? É porque algumas pessoas dizem que não tem megas para acompanhar uma transmissão de 2 horas, então os megas acabam sendo muito resumidos. Mas quando nós perguntamos sobre as novidades dos julgamentos, que são 5 horas de transmissão, as pessoas sabem de tudo, não é? Mas graças a Deus, brincadeiras à parte, tenho uma imensa gratidão de compartilhar com os irmãos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. Eu quero trazer algumas verdades bem pontuais e que Deus falou comigo, ao meu coração em particular. Eu queria também compartilhar com os irmãos nesta passagem da palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato do evangelista Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: e dizia esta parábola. Quem dizia esta parábola? O Senhor Jesus. Jesus estava com os seus discípulos, como sempre, e ali também estavam algumas pessoas, que estavam presentes, e Jesus começou a lhes dizer esta parábola. O que esta parábola diz? A epígrafe do texto que nós estamos a ler aqui diz que é a parábola da figueira estéril. Então, o que diz a palavra de Deus? Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Versículo 9, último. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Pai bendito, queremos te agradecer de todo o coração pelo privilégio de nós lermos o Evangelho. Ainda que os templos físicos estejam todos fechados, nós temos ainda o privilégio de ler o Evangelho com os irmãos que se encontram em suas casas e os irmãos também que estão em casa, que são verdadeiramente o templo de Cristo, que eles também possam acompanhar, serem edificados com o Espírito Santo através desta porção do Evangelho, Pai. Edifica-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Qual é o título que eu tenho para a mensagem de hoje? O título é A Árvore Disfuncional. A Árvore Disfuncional. Queridos irmãos, como de praxe, como de costume, o nosso Senhor Jesus, sempre que tinha alguma coisa para poder comunicar, muitas das vezes, quando ele tinha alguma coisa para poder falar aos seus interlocutores, quando ele queria comunicar-se com os seus discípulos ou com os demais que ouviam a ele contava parábolas. Aliás, muito mais com as pessoas que vinham ouvir do que com os próprios discípulos. Tanto é que
Jesus Cristo, disse uma vez que os discípulos eram dados o privilégio de conhecer as verdades do Evangelho. E não precisava muito de parábolas. Eles eram ditos coisas, verdades espirituais, eternas, sem muitas parábolas. Mas quando Jesus estava diante da multidão, quando o povo se juntava para poder ouvir a Jesus Cristo, Jesus começava a contar parábolas. O que eram parábolas? O irmão sabe que parábolas eram formas que os rabinos, eram formas que os judeus da época tinham de trazer verdades muito importantes. Eles contavam uma história que não necessariamente a história precisava ter uma realidade interligada à história. Podia ser uma história inventada por quem estava a contar, mas a verdade era mais importante. Então, as parábolas que Jesus contava, não necessariamente elas tinham acontecido. O que importa saber é que a verdade por detrás da história que o nosso Senhor Jesus conta, essa sim, é muito importante. Era muito importante para os seus interlocutores e continua sendo importante para nós hoje. Domingo de manhã, ou qualquer momento em que o irmão for nos ouvir, qual momento existencial, esta parábola continua a falar profundamente para mim, para minha família, para você, para a sua família, para os seus amigos, no seu lugar de trabalho. Esta parábola tem a sua importância. Dito isto, por que nós colocamos o título de árvore disfuncional? Uma palavra que pode ser, porventura, estranha a algumas pessoas, é disfuncional. Por quê? Porque nós conhecemos uma coisa que é funcional. É aquela coisa que consegue fazer o exercício para o qual foi mandatada. Por exemplo, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós colocamos um porteiro e o porteiro consegue fazer o seu trabalho muito bem, nós dizemos que este porteiro ele é funcional. Este irmão, de acordo com a tarefa que foi dada, ele é funcional. Ele seria disfuncional se ele não conseguisse fazer a missão para o qual foi destinado a fazer no lugar onde ele está. E nós estamos a dizer que esta árvore, na parábola em que Jesus contou, ela é uma árvore disfuncional. Por quê? Porque ela não conseguia fazer a coisa para a qual ela era esperada a produzir. E o que diz a parábola? A parábola diz o seguinte: um certo homem estava muito ansioso de receber os frutos de uma árvore que ele colocou, que ele semeou. Eu estou a olhar para a esquerda porque a minha filha está aqui. Ela está dizendo amém, amém, incessantemente. Mas podemos prosseguir. Amém, Ayla. Então, este homem, as crianças são uma bênção do Senhor, não é verdade? Jesus Cristo disse que para nós entrarmos no reino dos céus, temos que ser como crianças, como a Ayla que está acompanhando a pregação, está a dizer amém toda hora. Então, voltando ao nosso texto, diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Havia um homem, esse homem tinha plantado uma figueira. Uma figueira, aqui em Moçambique não temos o costume de termos figueiras. Figueiras produzem figos. O fruto da figueira é figo. Então esse homem plantou uma figueira e a esperança dele era encontrar um fruto. Quando nós começamos uma tarefa, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós plantamos uma certa esperança, a nossa esperança é encontrar um resultado de acordo com o que nós plantamos. Amém? Amém, não é verdade? Por exemplo, se você entra na faculdade de medicina,
depois de 5 anos ou 6 anos, a depender da faculdade. O que você espera como recompensa depois dos 5 ou 6 anos? Você espera receber um diploma e esse diploma te habilita a exercer a medicina. Você pode ser um clínico geral ou depois pode fazer uma especialidade para ser dentista, oftalmologista e muito mais. É isso que nada de grave que este homem está a fazer. Ele plantou uma figueira, ele esperava figo. Versículo 7, olha o que acontece. E disse ao vinhateiro, que era o seu trabalhador, que trabalhava para cuidar das árvores. Ele disse uma coisa: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Não era a primeira vez. Sempre ele vinha. E ele dá nome aos bois. Eu venho aqui há 3 anos. Todos os anos venho procurar figo. Eu ando com fome. Eu quero me alimentar. Ou quero fazer comércio com os figos que esta videira, essa figueira poderia produzir, mas eu não encontro. E aí ele diz assim, faz 3 anos. E ele traz uma conclusão, por favor, corte. Corte porque esta figueira não tem proveito. Esta figueira não tem proveito. E aí o vinhateiro, o trabalhador, disse assim, não, Senhor, deixa. Pelo menos neste ano, e este ano eu vou fazer uma coisa diferente, uma coisa especial. Eu vou escavar e vou colocar esterco, e aí, quem sabe ela vai dar figo, quem sabe ela vai dar fruto. Se ela não der, aí o Senhor decide cortar. E a primeira coisa que eu queria trazer como lição para os queridos irmãos é: Deus nunca espera colher aquilo que Ele nunca semeou em nós. Jesus estava contando uma parábola em que o seu pai Deus estava figurado neste dono desta machamba, neste dono deste empreendimento. E ele foi atrás de um fruto que ele plantou. Ele plantou. E Deus também é a mesma coisa. Quando Ele vai atrás de alguma coisa e Ele cobra-nos uma coisa, é porque Ele espera colher uma coisa que Ele plantou em nós. Se Ele vai atrás do Daniel à procura de almas convertidos, é porque Ele me deu um dom de pregar o evangelho, de ser o evangelista. E o que eu quero dizer para o querido irmão é: se Deus tem cobrado ao seu coração alguma coisa, é porque Ele plantou ferramentas necessárias para você produzir essa tal coisa. Amém? Por exemplo, existem pessoas que têm certos talentos que foram dados por Deus. Se elas não conseguem apresentar frutos, resultados com os talentos que foram dados por Deus, elas estão em pecado. É a mesma coisa, por exemplo, os maridos. Os maridos, a depender dos seus talentos, a sua mulher conhece muito bem o marido que ela tem, ela exige mais de algumas coisas do que de outras coisas. Por exemplo, uma mulher, quando ela vem te perguntar, por exemplo, olha, meu marido, precisa fazer um furo ali para colocar um quadro, é porque ela acha que o seu marido, ele consegue necessariamente fazer um furo para colocar um quadro. Quando ela percebe que ela não tem um marido que consegue fazer um furo para colocar um quadro, ela diz, meu amor, chama alguém para furar o furo e colocar um quadro. Não é verdade? Porque as mulheres são muito sábias, nós sabemos disso. Então, é a mesma coisa que Deus faz. Ele vai atrás de nós. Noé, Daniel, Yasmin, Tito, Antônio, fulano de tal. Eu quero aquilo que eu te dei. Então, meu irmão, se você tem um talento, se você tem um dom, e Deus colocou em você esse dom, e Deus tem cobrado de você alguma coisa, é hora para você poder apresentar frutos. Apresente frutos. O que Deus te chamou para fazer? Ele te chamou para ser um evangelista? Ele te chamou para poder ser um ótimo hospitaleiro? Ele te chamou para fazer o quê? Para fazer alguma coisa? Procure apresentar-se diante de Deus aprovado, diz a palavra de Deus. Aprovado. É tempo.
Algumas pessoas dizem, não, as igrejas estão trancadas, não, eu não tenho dinheiro, não, se eu tivesse dinheiro do Cristiano Ronaldo, não, se eu tivesse o dinheiro dos grandes empresários de Moçambique. Não, não pense assim. Pense através do que você tem em mãos para poder exercer algumas coisas. E a Bíblia diz que o trabalhador começa a fazer alguma coisa. Ele diz assim, não, Senhor, não mate. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou apresentar esterco. Sabe o que é esterco? Esterco são fezes de animais, são estrumes que são usados para poder ornar, vou usar esse termo, ornar a terra, para que a planta consiga apresentar frutos. É um aperitivo para a planta. O produtor diz assim, eu vou fazer de tudo para que esta planta não seja morta. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz em nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo faz em nós. Deus, não destrua agora a terra. Eu vou à terra, vou morrer numa cruz, para que os seus filhos, eles aceitem a mim como o grande mandamento de Deus, e me aceitem como Senhor e Salvador, e eles sejam revitalizados. Eles vão encontrar a salvação. Então não mate agora, não destrua agora a natureza, não destrua agora os seres humanos. Jesus se entregou em favor de nós. E quando ele foi arrebatado para o Pai, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, agora eu já vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo estará em vós. Ele vai vos dar capacidade, ele vai vos dar o poder, virtude suficiente para vocês poderem produzir frutos para a glória de Deus. Amém. Então, o nosso Senhor Jesus já apresentou o esterco necessário para você e eu, meu querido irmão, podermos produzir frutos. Qual é o tempo que você espera? Para quando você espera? Qual é o dia que você espera? O tempo é hoje. O tempo é agora. Levante-se e sirva ao seu Deus. Quantas pessoas têm chegado para perto de você, meu querido irmão? Quantas pessoas têm passado para perto de você, precisando de uma palavra amiga, precisando de um ombro amigo, precisando de ouvir a palavra de Deus, precisando de alguém que tem um determinado talento, e você fica silencioso. E você esconde o talento que Deus te deu. Jesus, através dessa parábola, ele diz o seguinte: eu já coloquei o esterco, já coloquei o estrume, ele vai produzir o fruto. Jesus não perdeu a esperança em você nem em mim. Importa produzir frutos. Importa produzir frutos. Sabe qual é o lugar mais podre do mundo? Permitam-me usar essa expressão. Sabe qual é o lugar mais sujo de toda a face da terra? Não é a lixeira da sua cidade. Não é o esgoto da sua casa. O lugar mais sujo, mais fedorento do mundo é a cruz do Carvalho. Naquela cruz estão todos os pecados do mundo. E naquela cruz está lá a esperança do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no mundo, em você e em mim. Eles disseram: vamos fazer um ato de sacrifício. Um de nós, Deus, vai morrer, porque nós temos uma esperança profunda nesta criatura. Ele já colocou o estrume. E a Bíblia Sagrada diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Onde está cheio do pecado, de toda maldição, de todo estrume, de todo esterco, de toda a sujidade do mundo, superabundou a graça de Deus. A partir daquela cruz, onde o Filho de Deus estava, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Onde o Filho de Deus, o próprio Deus, estava ensanguentando, derramando, chorando sangue. Era o sangue do homem mais perfeito de todo mundo. Aquele que viveu 33 anos.
Não pecou nenhuma só vez. Viveu uma vida santa. A Bíblia usa a imagem de Cordeiro de Deus, puro, imaculado, que não tinha um sequer pecado. Ele foi sacrificado para que eu e você tivéssemos todas as condições de gerar frutos para a glória de Deus. Eu faço de novo a mesma pergunta. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Deus não espera nada do que Ele não tenha plantado. Ele plantou naquela cruz de esperança. E Ele plantou quando você nasceu fruto necessário para que você produza frutos. Diz a palavra de Deus no versículo 8. Olha comigo. No versículo 8. Capítulo 13 de Lucas, capítulo 13. Versículo 8, olha só. Respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. A pergunta última que eu tenho para você é: em que grupo você está? É aquele que vai dar fruto e vai permanecer plantado no rebanho, na videira do nosso Deus? Ou é aquele que vai ser cortado e vai ser lançado no fogo? A resposta quem pode apresentar é você. Amém? Que Deus continue nos abençoando profundamente, sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo está presente. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo em nós. Não está preso às quatro paredes, não está preso à igreja aqui da Baixa, essas quatro paredes aqui. Ele está por aí. O Espírito Santo é vento e Ele está em toda parte. Aonde você estiver, então trate de frutificar aonde você estiver, no nome de Jesus. Amém. Então eu convido os irmãos a fazer um exercício comigo. Feche os seus olhos. Aonde você estiver, vamos fazer uma oração de confissão e uma oração também de pedido de ação de Deus nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos confessar de que nós somos muitas vezes ingratos com o que o Senhor fez por nós. Somos muitas vezes ingratos com aquilo que o nosso Deus fez na cruz do Carvalho. E por causa disso nós cometemos muitos pecados, Senhor. Mas hoje queremos reconhecer este pecado e pedir perdão, Deus. Queremos reconhecer que mesmo em que as circunstâncias apontam para todas as dificuldades do mundo, Deus já colocou em nós o suficiente para nós podermos vencer. É isso que a sua palavra está aqui colocando. Mesmo que pareça que nós não vamos produzir mais frutos, mas o Senhor Jesus colocou a esperança em nós de que nós apresentaríamos frutos. Por isso, nós te pedimos, Pai, continue colocando a esperança no seu povo, na sua igreja, na igreja da Baixa, nos seus filhos, especificamente com seus nomes. Continua colocando essa esperança para que os seus filhos produzam frutos para a honra e glória do nosso Deus, Pai. No nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Amém. Eu vou me ausentar, vou convidar a nossa dirigente para poder encerrar o nosso culto. A nossa oração, eu convido os irmãos para orarem por Moçambique. Eu fiz uma brincadeira logo no início sobre julgamento, mas está muito sério. Nosso país tem muita corrupção e quem sabe este julgamento é uma luz lá no fundo do túnel que aponta de que podem começar um novo alvorecer para a nossa pátria. Então continuem orando pelo nosso país, orem por esse julgamento, orem pelo juiz Efigênio Batista, para que ele possa julgar este caso com muita sabedoria e que o seu julgamento, a sentença que ele for colocar no final de todas as coisas possa ser uma coisa justa e que isso possa trazer pelo menos um frescor e possamos recuperar algum desse dinheiro que trouxe pobreza para o nosso país. Então não fique a par disso, a parte disso. Fique dentro, ore, não fique indiferente. Acompanhe
Leia as notícias se você puder, assista as notícias se você puder, converse sobre isso, peça a Deus, dobre os seus joelhos, diga: Deus, por favor, liberte o nosso país da corrupção e traga a esperança de volta para o nosso país. Amém? Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Para finalizar o nosso culto, e eu já quero desejar a todos os irmãos, a toda a família, a cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã, que cultuou conosco nesta manhã, que você tenha uma excelente semana, que Deus possa ricamente abençoar tudo que você vai fazer nesse início de semana que começa hoje, que você seja muito próspero, muito abençoado por Deus.